nucleares contra o Irã, veja só. Sem autorização. Aliás, antes disso, deixa eu mostrar uma coisa engraçadíssima, que é uma notícia que eu acabei de ver. Ai, que é bastante importante, meus queridos e queridas. O Dudu Banana está na completa loucura, na vórtice de loucura. Ele disse o seguinte: quem te disser diferente disso está mentindo. Estados Unidos não tarifou o Brasil, Estados Unidos não tarifou o Brasil, Estados Unidos não tarifou o Brasil, Estados Unidos não tarifou o Brasil. Então, real oficial, ele tá no vórtice da loucura. E obrigado, Andréia. Olha que coisa bacana. A Andréia mandou aí uma contribuição pra gente. Vamos lá, gente. Faltando 126 ainda. Eu tô muito estourado no horário, 2h30 já no ar, gente. Vamos fechar essa meta que a gente precisa muito do apoio de vocês, meus queridos e queridas. 126 e a gente fecha tudo. Vamos lá, meus caros. Professor Leonardo Trevisan lá no ICL. Autorização do Congresso. Essa medida, vamos explicar, foi aprovada por 215 votos a 208, mesmo em uma casa controlada pelos republicanos, tá? 4 parlamentares do partido de Trump se juntaram aos democratas para apoiar o texto que determina as retiradas das tropas dos Estados Unidos do território iraniano, salvo em casos de declaração formal de guerra ou autorização específica do Congresso para o uso da força militar. Trump esperneou, como sempre, a gente já conhece, criticou o resultado nas redes sociais dele. Vamos dar uma olhada no que ele escreveu para depois a gente ouvir o comentário do professor. Já está na tela? Tá. E aí ele fala o seguinte: quem faria uma coisa tão antipatriótica? Eles sabem em que ponto estão as negociações. Os democratas são movidos pela síndrome de perturbação por Trump. Eles preferiram ver nosso país fracassar e dar mais uma entre muitas vitórias. Os 4 republicanos, isso já é uma história completamente diferente, são exibicionistas políticos. Eles deveriam ter vergonha de si mesmos. O Trump não pode falar de vergonha, né? Porque ele vê homem e já quer passar. Né? Mas, enfim, é uma derrota, né, professor? Podemos classificar assim? O problema disso aí, sabe o que é, Viviane? O pede desculpas, você é irritante. Não basta a gente aqui dando like, prestigiando vocês, querem mais. Dinheiro tá dando em árvore para vocês. Tchau. Então, meu caro, dinheiro não tá dando em árvore. Eu sei que vocês trabalham, inclusive, para ganhar o de vocês. Eu estou fazendo o meu e trabalhando pelo de vocês, trazendo informações de qualidade, tanto que tem 1000 pessoas assistindo, Renê. Tá todo Edir Macedo pedindo dinheiro, esse faz curso na Universal. Então, se eu estou como Edir Macedo, vou banir você e pronto, não tem problema nenhum. Entendeu? Democracia aqui. Você falou merda, a gente bane. Tá? E, Renê, é meu trabalho aqui, Renê. Tá? Meu trabalho aqui é trazer para vocês conteúdo de qualidade e trazer também a necessidade de sustentabilidade do nosso canal. A gente pede grana mesmo, não tem problema nenhum com isso. Não estou prometendo lugar no céu, não estou prometendo dinheiro para vocês, eu estou prometendo para vocês manter o nosso canal por esses 126 que estão faltando e 2 membros. Se vocês virarem membros do canal, vocês ganham 2 cursos aqui. Curso para aprender a fazer lives e o nosso curso básico de jornalismo. Um deles tem mais de 10 aulas. E sim, gente, eu vou pedir grana mesmo. Tá? Não tem absolutamente nada de errado com isso. É absolutamente honesto. E, inclusive, é o que a gente precisa. Vocês sabiam que a mídia enfrenta uma crise gravíssima hoje e que a gente precisa sustentar os veículos que tenham o compromisso com a verdade, com vocês que estão nos acompanhando? A gente entende, mas veja o lado da gente também. Boa sorte. Eu tô vendo o lado de vocês. Eu tô vendo que vocês, na verdade, estão tentando derrubar a live, né? Ou vocês acham que eu tenho cara de trouxa? Porque eu tô há 2h30. E aí, fica pede. Amigo, tem um jeito muito fácil de eu parar de pedir. É só você contribuir. Tem livros que a gente dá de presente para vocês. Vocês entendem isso? Eliette Araújo, bom dia. Ontem mandei 10 porque fiquei triste de ver que só tinham enviado 65.
E faço a questão de ajudar porque precisamos de notícia verdadeira. É isso, meus caros. Nem ligo, os que criticam provavelmente são direitistas acéfalos. Não, eu acho que tem que ligar sim, gente, porque essa questão das metas financeiras, a gente tem que falar seriamente aqui no nosso live. Eu não tô pedindo porque eu gosto de pedir, gente. Não tô pedindo porque é legal. Eu tô pedindo porque a gente precisa. Para fazer reportagem, para entregar para vocês matérias, para entregar para vocês boas lives. Essa live tá sendo boa, tá? Eu tô só pontuando que pode ser gente infiltrada para tentar, inclusive, descredibilizar a esquerda. A gente pede contribuição mesmo. Mesmo. Inclusive, vocês podiam mandar um pacotinho de membros aí para eu nem pedir mais membro. Vamos fechar, gente? Obrigado, Jorge Custódio. Olha aí, o Jorge entendeu. Mandou uma contribuição de 30, gente. De 30. Jorge, você tem direito a um livro, 2 livros de presente. Vou dar 2 livros de presente para você. Me manda e-mail, por favor, no pedrozambarda@gmail.com. Manda lá, que eu super vou dar de presente para você 2 livrinhos, tá? Livros em PDF, tá? Não é físico. Então, se puder, ajuda. Se não, fica de boa e não enche o saco, né? Enche o saco, né? Aurenice, ô louco! Pedro, semana passada contribuí com um Pix de 116 para adquirir um curso. Como eu faço para obter o curso? Peça sempre quando posso eu contribuir com o seu trabalho. É excelente. Obrigado, Aurice. Ó, para você ganhar o seu curso de roteiro, tá? O e-mail para ser enviado é para Xanda, tá? folhademocrata@gmail.com. Pode me mandar em cópia, tá? No pedrozambarda@gmail.com. A gente se comunica e a gente dá para você com todo prazer, um curso de roteiro que nós temos com o Vinícius. Desculpa, amigo, mas a sua intenção não é derrubar a live, só quis colocar minha opinião, estamos numa democracia. Sou esquerda sim, sempre nos canais de esquerda é necessário. Então, Renê, se mancou, Renê, porque parece papo de infiltrado isso aí. Tá? Pede demais, parece Edir Macedo, bicho. Aliás, quem comparar com Edir Macedo, eu vou banir, tá? Eu não quero nem saber, eu não quero desrespeito na live. Tá? É importante. O meu protesto estimulou adesões e Pix. É isso. E daí a gente dialoga, tranquilo. Júnior Oliveira, parabéns, meu amigo, pelo canal. Primeira vez que acompanho vocês, tem que pedir mesmo, a gasolina não cai do céu, vocês têm que correr atrás do pão. Exato, e a gente está aqui fazendo uma troca. Veja, esse é um espaço que está sendo construído por vocês. A responsabilidade é minha, evidentemente, de trazer as pautas, de trazer as informações, de tratar a informação de um jeito bacana. Mas a gente tem que ter o apoio de vocês. Falta 96, gente, 2 membros. Quem puder nos ajudar, agradecemos muito. Pode ser pequenas quantias. Se você pode mais, ajuda com mais. E a vida que segue. Vamos lá. Não é o que ela faz, é o que ela sinaliza. Está muito mais corajoso, tá permitindo mais coragem para colocar a cara para fora contra Trump. Esse é o ponto. Não havia nada disso, né? Esses 4 votos são um sinal muito claro de uma deterioração do poder de Trump dentro do Partido Republicano. Eu vou repetir, né? Isso não sou eu que estou afirmando porque eu gosto de falar mal do Trump, né? Isso é o New York Times, o Washington Post, o Axios, que vem juntando um dado após o outro. O motivo principal disso, né, tem nome e sobrenome. Há um profundo descontentamento, mesmo dentro do eleitorado republicano, contra a guerra do Irã. E não é porque eles gostam muito do Ayatollah, não é nada disso. Eu não sabe nem onde fica. Né? O problema todo é gasolina. 75. O problema todo é o preço da gasolina. 76, entre 28 de fevereiro e a última semana de maio, a gasolina nos Estados Unidos aumentou 55%. Né? Isso era R$ 2,90, está em R$ 4,20 o galão, em dólar. Isso implica num aumento num custo de vida generalizado. Ao contrário do que a gente imagina, o americano médio, ele vive, como nós dizemos aqui, da mão para a boca, do bolso para a boca. Ele não tem nenhum recurso extra. O que tem, ele gasta. Aumentar a gasolina, aumentar que seja 10% o preço do café, o preço
tem peso no orçamento dele, bastante significativo. E é o voto exatamente de quem vota em Trump. É o sujeito que tem um emprego de meio período, porque não tem mais emprego na fábrica como o pai dele tinha. É disto que nós estamos falando. A guerra do Irã está sabotando o apoio incondicional da maioria republicana. Esses deputados estão pondo, como diria minha avó, a manguinha para fora, porque eles estão percebendo claramente que Trump não está podendo fazer mais. Mas Trump ganhou todas as primárias dos republicanos. A peso de ouro, Vivian. Custou muito caro para derrubar o senador no Texas e para enfrentar o senador democrata, mas para derrubar o senador Efraim Norris, para derrubar o senador do Texas, ele gastou quase, só no Texas, $80 milhões em anúncios extras. Para um senador. Quando você olha para esse quadro, claro, ganhou, mas a peso de ouro, isso não significa que o eleitor vai seguir aqueles eleitores inscritos na primária. Pode ser que tenha uma rebelião de votos. É disso que nós estamos falando. O que Trump está irritado é com a realidade mais uma vez. Vamos ver essa decisão no Senado. Nós podemos ter mais repercussão no Senado. Então, professor, está tudo resolvido, vai acabar a guerra do Irã? Não. Porque depois, mesmo que passe no Senado, vamos imaginar que passe, né? No Senado é 53-47. Mesmo que passe no Senado, tem o direito de veto. O veto nos Estados Unidos presidencial precisa de 2/3 nas duas casas para ser derrubado. Aí esquece, isso não vai acontecer. Né? Então, de alguma forma, mas é um sinal muito sensível de que o poder de Trump tem uma deterioração significativa exatamente por causa da guerra do Irã. Professor, agora, o Trump faz movimentos absolutamente incertos que padecem pela falta de uma lógica, qualquer que seja lógica militar ou lógica diplomática. Por exemplo, nessa guerra que ele inventou contra o Irã, ele esqueceu completamente da repercussão que teria o fechamento do Estreito de Hormuz, que ele não consegue abrir nem com a presença de 500 porta-aviões lá nas cercanias do Irã. Por outro lado, nós temos agora uma investida já anunciada contra a América Latina, né? Com as sanções contra o Brasil, com as ameaças contra Cuba. E eu estava falando com o Jamil agora há pouco, não sei se você ouviu, os Estados Unidos não têm base militar na América Latina. Eles têm acordos de cooperação. A única base militar genuinamente norte-americana, por uma contradição, é a de Guantánamo, fica em Cuba. Portanto, uma invasão americana não teria nenhuma dificuldade, digamos assim, logística, porque os soldados já estão lá há muito tempo. Estão lá desde a década de 50, desde o Fulgêncio Batista. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, o que se pode esperar agora com relação a isso? Vamos, gente, nós 76 aqui, 2 membros. Existem várias formas de atuação do Trump para tentar colocar um cabresto na América Latina. Talvez a mais barata delas seja atuar no processo eleitoral, e nós estamos vivendo um processo eleitoral. A gente está vendo o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu no Uruguai, o que está acontecendo no Paraguai. O que a gente pode esperar desses próximos meses, deste ano tão importante para o Trump, que vai ter que enfrentar uma eleição de meio de mandato que, se for mal sucedida, como parece que será, pode inclusive redundar no impeachment dele lá nos Estados Unidos? Esse ponto é real. Né? A possibilidade de um desastre na eleição de novembro é real. Né? Algumas pesquisas já começam a sinalizar isso com todo cuidado. Né? Principalmente se a guerra do Irã ficar durando até lá. É isso que os ayatolás sabem. Né? É por isso que eles não têm conversa. Né? Na fala do Jamil, o que é de muito importante na fala do Jamil, é bem boa, é a lembrança de que há uma geopolítica nova para a América Latina. A concepção de América do Norte vai da Groenlândia ao Panamá. Tudo aquilo ali é América do Norte para eles. O Jamil está certíssimo, é exatamente isso. Muito bem lembrado. Né? Nesse contexto entra a Cuba. Só que, sabe, Fábio, há uma mudança muito importante quando a gente trata dessa América Latina, né? Em relação ao restante da política americana, porque aí nós não temos o vetor só do eleitor, nós temos as ambições políticas. Trump, anteontem, disse uma frase inédita
incomum para Trump. Ele disse o seguinte, oficial, falando num comício dele, uma chapa composta por Vance e Rubio, sem dizer quem é, quem fica em que lugar, é imbatível nos Estados Unidos. Em outras palavras, Trump já percebeu que a luta interna está posta. É isto que nós estamos falando. Esses esbirros contra Cuba é o que eu tenho dito sempre. Pobre Cuba, que nada tem a ver com a eleição americana e virou o epicentro da eleição, da escolha do novo presidente. Se Marco Rubio conseguir qualquer situação mais violenta contra Cuba, ele catapulta, ele empurra a campanha dele para cima do Vance. O Vance está já na fase de frequentar aquelas reuniões, aquelas coisas típicas dos Estados Unidos, naqueles condados, para levantar fundos. Já está nessa fase, ele já está se projetando como o candidato da cúpula do partido. O Vance está, como dizemos nós aqui, comendo pelas bordas. O Vance está indo, pegando pela lateral. Né? E esse processo nós temos que pôr o olho, porque Cuba, infelizmente, virou a cereja do bolo, porque interessa notadamente para Vance. Você vai me fazer uma pergunta, mas da onde que Cuba tem importância aí? O argumento direto de Marco Rubio é o seguinte, né? Que é improvável, ninguém provou isso, não foi provado, mas ele repete, que o voto hispânico nos Estados Unidos é conservador, que se por um acaso houver uma derrubada do regime cubano, os hispânicos vão apoiar brutalmente. Por que o voto hispânico é tão importante? Por causa dos estados swing. Os estados que trocam de... Tem praticamente 23 a 23. Tem meia dúzia de estados americanos que oscilam. Esses estados são decisivos para a eleição. Nesses estados são estados mais pobres e tem muito voto hispânico. Claro que tem a Flórida. A Flórida é importante, é o maior colégio eleitoral depois da Califórnia. É importante, mas não é a Flórida só. São os swings. E aí a candidatura de Marco Rubio ganha uma dimensão que nem Trump está sabendo lidar. Amigos, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu tenho a suspeita que Flávio Bolsonaro entra nessa equação. Não é, senão a gente não entende, né? Por que é que Flávio Bolsonaro recebeu tanta atenção de Marco Rubio? Por que Marco Rubio não estava quando Lula foi na Casa Branca? É preciso juntar essas duas coisas para a gente entender. Então, nós temos, claro, uma situação no Congresso americano, na Câmara americana e no Senado, de repúdio à guerra do Irã. Isso é um ponto. Nós temos o olho gordo para daqui a 2 anos, na eleição, que aí é mais difícil, que aí é Rubio. Obrigado, Laura. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria. Tentou uma conciliação, já percebeu que não vai dar, porque os dois querem a presidência. Ele não tem possibilidade. O que vai ficar. O Trump insinuou a possibilidade de um ficar na vice. 23 e 2 membros. Nenhum dos dois abriu a boca contra a frase do Trump. Sinal que os dois pretendem ser eles o candidato. Cada um. Esse fator é um fator que deixa, lamentavelmente, não só Cuba, mas como toda a América Latina, de orelha em pé, porque qualquer coisa pode acontecer quando as ambições políticas estão tão soltas como essas nos Estados Unidos. Pois é, professor, o senhor deixa a gente aqui mais orelha em pé ainda nessa emenda de feriado, é uma preocupação essa. O senhor já tinha comentado, a gente não teve tempo de aprofundar, hoje aprofundamos mais isso nessa semana no N1 também. Enfim, vamos ficar de olho, acompanhar aí os próximos dias, né, professor? Vou te agradecer, obrigada demais. Deixa eu só fazer uma observação. Sabe o que me parece isso? Desculpa, Vivi, te atrapalhar assim.
É mais ou menos como se na Alemanha nazista tivesse havido a sucessão do Hitler, entendeu? Para passar o cajado para o Himmler ou pro Goebbels, né? Que eram os dois que estavam ali. Falta Mas pouco, é gente. impressionante. Será que vai acontecer mesmo essa sucessão? Parece extremamente improvável, viu, professor? E se ela vier a acontecer, tomara que o eleitor americano nos livre disso, porque seria o caos do planeta, né? Eu peço a você, nós estamos em clima de Copa do Mundo, que a gente o tempo todo lembre do velho e bom Garrincha. Precisa combinar com os russos, hein? Pois é. Precisa combinar com os russos. Precisa perguntar para o eleitor, inclusive para o eleitor republicano. É isso que vocês querem? É essa continuidade? Porque se a gasolina continuar a subir, meu amigo, vão todos para o mesmo buraco. Vence, Rubio, Trump, vai tudo para o mesmo buraco. Não há dúvida. É o bolso, Fábio. O bolso, é sempre ele. Desculpe. Já diria James Carvalho, né, professor? Uma coisa tão interessante que eu acabei respondendo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!